Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Então vamos dar início ao nosso culto. Você aí da sua casa, se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai estar lendo Josué, capítulo 2, versículo 11, que fala assim: não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Amém. Quem aqui, acho que todo mundo já ouviu falar de Raabe, né? Raabe, ela era uma prostituta da cidade de Babilônia. E Raabe, ela é mencionada 8 vezes na Bíblia. E 5 vezes que ela é mencionada na Bíblia como prostituta. Das 8 vezes, 5 vezes é como prostituta. As outras 3 vezes ela é mencionada como filha, como esposa e como mãe. Raabe, ela foi tirada de prostituta e foi transformada em uma mulher de Deus, escolhida para a descendência de Jesus. Raabe, ela acreditou. E quando ela acreditou que era Jesus, que Jesus era o Senhor, que Ele era o único Deus, ela foi salva. Deus tirou ela de onde ela estava e levou ela para a descendência de Jesus, do nosso Salvador. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas Jesus, Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele transformou a vida de Raabe. Basta você acreditar. Abra o seu coração e escute o que Deus tem para falar com você essa noite. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. E estamos aqui clamando, Senhor, para que o Senhor venha sobre a nossa vida, para que o Senhor venha, Pai, transformar, Deus, e abrir o nosso coração. Que o Senhor seja o centro de tudo, que o Senhor esteja aqui hoje neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Vamos adorar ao Senhor com alegria nessa noite, nesse momento, onde você estiver, que você use desse tempo, use desse momento como uma oportunidade que Deus tem colocado sobre a sua vida. Espírito Santo, nós te louvamos, Pai. Engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Oh Deus, venha sobre nós, Espírito Santo. Mova os nossos corações. Mova os nossos corações, Senhor. Oh
ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Cante ao Senhor. Eu posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço, 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 Senhor. Oh, 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 oh. Vamos cantar ao Senhor. Que agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. O que? Não vou parar, não. Eu vou cantar até o mundo me escutar. Não vou parar, não. Eu vou gritar até o mundo. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Oh, 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 Jesus, te glorificamos, Pai. Damos a Ti honra, glória, louvor e adoração. Senhor, queremos mais de Ti. Mais. Nos leve ao lugar, Pai, onde nós possamos ir mais profundo diante do Senhor e da Tua presença. Queremos muito mais. Nós vamos declarar isso, que nós queremos mais. Ah, Senhor, tira o nosso eu, tire as nossas paixões, a corrupção do nosso coração e transforma-nos, Pai. Que tenhamos o olhar liberto diante da Tua presença. Purifica os nossos pés, as nossas vestes, purifica o nosso coração. Ei, Santo, Santo. Um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de Ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero Tua vida em mim. Você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na Tua presença. Queremos mais e mais de Ti, Espírito Santo. Oh, nos apaixonamos
renovo. Eu preciso de um renovo. Meu coração quer mais, oh, mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Então peça a Ele. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar em tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, cante isso a Ele. Quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus. Só quero você, eu só quero você, eu só, oh, nós só queremos a Ti, queremos respirar, queremos viver e nos apaixonar por Ti, porque queremos queremos a Ti, queremos a Ti. Mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você. Vamos, cante isso a Ele. Jesus, só quero você, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, só quero você, eu só viver por Ti, só clamar por Ti e dizer que Tu és o único digno do meu louvor, da minha adoração. Por isso eu só quero você, só viver por Ti, só só quero você. Nós só queremos a Ti, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de Te adorar. Purifica, Senhor, a nossa natureza. Purifica, Senhor, o nosso coração. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos. Ah, Jesus, queremos viver por Ti.
Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Você pode cantar isso pro Senhor? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus com todo o meu coração. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, eu quero conhecer Jesus. Queremos mais viver por ti. Vem e toca-nos em Espírito, a tua noiva está aqui. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu certamente falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Declare: eu quero conhecer Jesus. Nós queremos sim. Eu quero conhecer Jesus. Eu clamo que eu quero conhecer Jesus. Oh, vem, porque eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tu és o mais belo, o mais lindo, meu Jesus, o único digno de ser adorado. Oh, santo, santo, tu és lindo e mais belo, meu noivo é. Eu te amo, eu te amo. Vamos clamar o nome dele. Yeshua, 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 Jesus.
verdadeiro, Tu és único, Tu és único. E nós Te louvamos, Te adoramos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. E eu sei que ela é real, onde estiver passando essa transmissão também. Espírito de Deus, nós Te louvamos. E eu sei que ainda mais o Senhor vai fazer. Ainda mais o Senhor vai falar conosco. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Amém. Vamos então a dar início à nossa oferta. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, versículo 9 ao 10. A oferta, ela não é só um ato de amor, também é, mas ela também é um ato de obediência. E a obediência, ela gera bênção. A gente, se vocês quiserem depositar na nossa conta, vai estar embaixo aqui. E também vocês podem trazer na secretaria da igreja, né, num horário comercial. Amém, vamos orar, né? Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. E porque o Senhor abençoa a nossa vida, e tudo que precisamos o Senhor está com a gente. E entregamos a nossa oferta a Ti, Pai. Que nunca falte nada, Pai, na vida de ninguém. Que o Senhor possa suprir em todas as áreas da vida dessas pessoas, Pai, que está assistindo, que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, galera. Tudo certo com vocês? Se não tá, eu creio que essa noite vai ser diferente. Eu não sei como você tem passado seus dias. Eu sei como eu tenho passado os meus dias e algumas pessoas que estão perto. Mas eu creio que Deus tem feito uma reviravolta nos seus dias. E se não tem, neste momento eu peço para que Deus venha estar fazendo. Queria estar orando com vocês. Pai, neste momento eu coloco a minha vida. Eu coloco a vida das pessoas que vão estar assistindo esse culto, participando junto com o corpo de Cristo. Também pelas pessoas que estão aqui trabalhando para que esse momento venha acontecer. Pai, eu coloco a minha vida, peço para que o Teu Espírito Santo venha tomá-la de uma forma que não venha sair nada da minha boca que não for da Tua vontade, Senhor. Amém. Eu tive ouvindo muitas coisas Deus falando ao meu coração por esses dias. Ele sempre falou, mas durante um tempo para cá está sendo algo mais claro, mais abundante, mais corriqueiro. E eu faz tempo que eu não pregava, né? Quem é acostumado a assistir os cultos e participar, faz tempo que não me vê. E eu falei assim, eu até mandei mensagem para o meu líder, né? Falei assim, estou à disposição, estou aqui, isso eu quis dizer para ele. Estamos juntos, que eu amo falar da palavra de Deus, eu amo compartilhar aquilo que Deus tem feito ao meu coração, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito, a maioria do pessoal que está aqui me conhece muito, que está aqui ajudando nesse momento, sabe que eu falo muito, e eu amo falar do que Deus fez na minha vida, do que Deus tem feito, daquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai fazer em nosso meio. E eu lembro que um dia Deus veio, à noite, estava falando muito sobre um assunto ao meu coração, e eu comecei a escrever, porque eu esqueço. Aí Deus falou assim para mim, escreve, anota. E eu comecei a anotar, né? Bastante coisa, escrevi alguns textos, algumas coisas.
E depois que eu fui falar com o meu líder, mas eu estava escrevendo algumas coisas e daí passou uns dias. Isso que eu falei com o meu líder, na verdade, faz muito tempo, é verdade, faz muito tempo. E eu escrevi isso, daí passou, na mesma semana, meu líder mandou mensagem: ô Belas, né, você pode pregar lá para nós e tal, conversou comigo. E eu falei: opa, é claro, claro, quem me conhece sabe que eu fico um pouco nervosa, mas está tudo certo. Né, o resultado é maior do que todo o meu nervosismo. E aí Deus falou para mim que se você se preparar, eu te uso, se não, eu não te uso. A partir do momento que eu preparei aquela ministração, aquilo que Deus tinha falado no meu coração, Deus, logo em seguida o meu líder mandou a mensagem. Fazia tempo que eu tinha falado com ele, realmente, fazia muito tempo que eu tinha falado com ele em relação a isso. Mas Deus falou para mim: mas é isso que você vai pregar, tá? Que você preparou. Eu tenho outras coisas para falar através da sua vida para o meu povo, para a minha igreja. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês. Queria estar lendo com vocês 1 Ruth, Ruth 1, do 6 ao 18. Diz assim: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para a casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ao mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não, me proíba de ir com a senhora, não faça isso, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morrer, me separe da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Amém. Aqui é uma história, eu estava lendo um pouquinho o livro de Ruth, e se você quiser ler, é muito legal a história. O livro é bem curtinho, são 4 capítulos. E o que aconteceu? Existia um povo, que era o povo de Deus, e aquela terra estava passando fome. E o esposo de Ruth e seus 2 filhos, eles foram para essa nova cidade, porque lá estavam melhor. E ficaram por um tempo lá, chegou, seu esposo faleceu. Seus 2 filhos morreram. Então ficou as 3 viúvas. E a gente sabe muito bem da história. A história, se a gente for ver, antigamente as mulheres não tinham muita voz, elas não poderiam trabalhar fora, elas tinham um monte de coisas que
que iriam afetar muito as viúvas, afetavam muito as viúvas. Tanto que os discípulos de Jesus chegou uma época e falou: gente, vocês têm que cuidar das viúvas, né? Vocês não podem deixar os órfãos, as viúvas, passarem fome, passarem necessidade, porque realmente, historicamente, a questão da cultura da época era assim. E quando essa sogra, eu achei muito bonito, quando Noemi fez isso, ela liberou elas para voltarem para a casa dos pais, porque elas iriam passar um pouquinho de dificuldade com essa sogra, com Noemi. Então Noemi falou assim: voltem para a casa de vocês, para os seus pais, onde vocês vão ter recurso, onde aquilo vai te sustentar, vocês vão casarem de novo, vocês vão ter, conseguir começar do zero. E órfão, as duas não queriam, gostavam muito da sogra. Tem muita piada contra a sogra, mas essas duas gostavam muito da sogra. E essas duas falaram assim: não, a gente quer ficar com você. Mas, de novo, Noemi falou assim: voltem para as suas casas. E órfão, muito triste, voltou. E Ruth teve uma postura muito linda. Ela falou assim: não, eu vou com você. Porque ela sabia que a sogra dela poderia passar por muita dificuldade, sozinha, viúva. Duas seria melhor, né? Uma ia ajudar a outra, as duas iam passar dificuldade junto. É aquele negócio assim: posso sofrer, mas eu quero sofrer junto. E foi uma decisão. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre decisões. Decisões que nós tomamos na nossa vida, em diante da nosso dia a dia, das nossas indecisões, nossos problemas, de coisas que às vezes chega a gente tem que resolver algo no trabalho, na escola, na casa. Quantas decisões nós temos que tomar todos os dias? Todos os dias tem uma decisão que a gente precisa tomar, que vai trazer consequência na nossa vida. Vai trazer, tudo que a gente faz na vida tem consequências. Então nós temos que prestar bem atenção nisso. E eu até coloquei o título, escutei essa frase um tempo, escutei ela de novo lá em casa, meu pai falando. E eu coloquei como título dessa ministração: e você, pega o pato ou solta o pato? Eu nunca tinha ouvido ela, mas eu gostei dela. E aí, você pega o pato ou você solta o pato? O que você faz quando acontece algo na sua vida? Qual é a postura que você toma quando vem uma dificuldade? Como você resolve esses problemas ou essas questões? Eu estava pensando um pouquinho sobre a nossa vida. A gente toma uma decisão como a gente trata as pessoas, se a gente fala a verdade, se a gente mente, se a gente honra com nossos compromissos, se a gente é honesto ou não. E ser honesto, eu vejo que, ao mesmo tempo que é fácil, não é. Porque quando chega uma coisa para a gente resolver e a gente sabe que se a gente for honesto a gente vai se dar mal, a gente fica pensando: e agora? Se eu falar a verdade, se eu fizer o que é certo, eu vou me dar mal, né? Eu sempre vivi com muitas pessoas que tiveram que tomar posições muito sérias na vida. Eu conheço muitas pessoas que no trabalho perderam seus empregos, pessoas que tiveram que se desfazer de muita coisa porque foram honestos. Amar ou não amar, eu vejo que o amor é algo que está tão em alta, né? As pessoas falam tanto: eu te amo. Redes sociais, o que eu mais vejo em foto, em comentários, é eu te amo. Mas será que realmente nós estamos amando? É uma escolha. Se nós odiamos ou não, se a gente sonha ou a gente desiste de sonhar porque as coisas parecem que nada dão certo. Ser um bom filho, ser um bom pai, ser boa mãe, um bom profissional, um bom aluno, servir a Deus com excelência ou não. Às vezes a gente acha que serve com excelência, mas o significado disso é bem mais profundo. Ser um bom discípulo, um bom líder, enfim, aonde nós estamos, o que nós fazemos, a gente tem escolha. E as escolhas são claras. As escolhas também são sérias a serem tomadas. Às vezes você está pensando assim: mas eu não consigo. Eu quero fazer tudo certo, mas eu não consigo. Eu quero não pecar mais, mas eu não consigo. Eu quero enfrentar uma dificuldade, mas quando chega eu paraliso. Às vezes me dão algo para me fazer, eu falo que eu vou fazer, mas chega na hora eu não consigo. Eu caminho com muitas pessoas depressivas,
E elas sempre falam para mim: Bela, eu não consigo. Quando as coisas começam a ir, chega algo, eu travo. Eu conheço meninas que muitas vezes não entraram no meu grupo pequeno, que é na minha célula, porque falaram assim: Bela, a gente faltou na célula hoje, eu não entrei, porque agora está sendo online, né? Eu não entrei, porque eu acordei, não estava bem. Eu estava com vergonha de ligar a câmera. Eu sempre peço para elas ligar a câmera para me ver elas, para me ministrar olhando para o olho delas. Só assim, eu não consegui, eu não sabia o que falar, eu não conseguia entrar na célula. Então eu vejo que muitas coisas são difíceis realmente, né? Cada um tem uma dificuldade, talvez o que seja facilidade para mim não seja para outro. Antes de começar o culto, a minha cunhada, a Jamile, fez a abertura. Eu vi ela bem nervosa. Eu já não estava tanto, né? Aí eu falei assim, ela enfrentou mais uma dificuldade na vida dela. Ela teve escolha. Ela poderia muito bem falar assim para o Juninho: Juninho, eu não vou fazer. Mas ela falou: eu vou fazer. Porque um dia, eu tomei isso muito no meu coração, um dia eu falei para Deus: eis-me aqui. E eu creio que ela também foi pelo mesmo caminho, porque ela sabia que era para Deus que ela estava fazendo. E mesmo com as dificuldades, ela foi em frente. Citei ela porque ela está me olhando lá atrás, depois ela me mata. E Romanos 8, 7 ao 9, diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, para a gente vencer todas as coisas na nossa vida, a gente precisa que Deus domine a nossa vida. Se a gente quer enfrentar aquele pecado que faz anos, dias, meses, que a gente não consegue vencer, a gente precisa que Deus domine as nossas vidas. Se a gente for ver a palavra, a gente vai entender um pouco que a nossa carne é do mundo, é do diabo. A gente, né, Adão e Eva, a gente tem mania de culpar eles, mas eu acho que se fosse nós no lugar deles, nós iríamos ter feito a mesma coisa e talvez pior. Mas a gente sabe que nós já nascemos com toda a tendência para o pecado. Se você for ver uma criança, você não precisa ensinar ela a fazer algo errado. Ela aprende, é natural dela. Então quando nós nascemos, apesar de nós termos uma pureza, nós sempre temos a tendência para o pecado. Parece que é um imã para que a gente faça aquilo que não é errado, aquilo que é errado. É mais fácil também ao mesmo tempo. Porém, a Bíblia fala assim: vocês têm essa carnalidade em vocês, vocês são dominados pela carne, porém, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e aceita Ele, e recebe Ele na sua vida, a partir disso, quem vai dominar ela, quem vai guiar ela, é o Espírito Santo. Se você tem uma dificuldade, se você está passando, eu creio que todo mundo sempre tem algo, entrega a sua vida para Jesus e caminhe com Ele. Peça para que Ele venha dominar a sua vida, porque sem Ele nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos vencer a nossa carne, mas é uma decisão minha e tua, todos os dias falar assim: Deus, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude a viver uma vida correta. Todos os dias a gente precisa, é muito difícil. É muito difícil a gente tentar lutar sozinho. Nós precisamos. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. E esse texto ele termina falando assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você não tem o Espírito na sua vida, se você não é dominada por Ele, você não pertence a Cristo. Esse ditado assim, que todo mundo vai para o céu, ou todo mundo que acontece algo, não, vai dar tudo certo, você vai para o céu. Se você não tiver tendo uma vida com Deus, não vai dar. É simples. A gente pode até tentar, aparentemente pode até estar dando tudo certo, mas não vai dar certo. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre pato.
Já que eu coloquei o título, eu falei assim, vou pesquisar um pouquinho de pato, sobre o pato. E eu pesquisando um pouquinho sobre o pato, a primeira coisa, quando eu fui ver outra coisa sobre ele, apareceu assim, a pergunta, por que o pato não se molha ao entrar na água? Na hora eu falei assim, não, o pato se molha. Por que está escrito isso? Porque o pato não se molha ao entrar na água. E eu descobri que eu não sei nada, gente, nem sobre o pato, que eu sei, a vida inteira achei que o bichinho se molhava, ele não se molha. Então, se você acha que você sabe tudo, você não sabe tudo, nem eu. Eu vejo que quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Aí eu fui pesquisar um pouquinho e estava escrito assim, o bicho realmente tem uma artimanha especial. E é dela que eu quero falar um pouquinho hoje. Eu espero que todos nós venhamos até essa artimanha que o pato tem. As suas penas são cobertas por uma camada de óleo que as torna impermeáveis. Essa secreção oleosa é uma cera produzida pela glândula uropégia, gente do céu, localizada embaixo da cauda. Com seu bico, a ave retira o óleo e espalha pelo corpo. Para afogar um pato, é só lavá-lo com detergente, afirma a veterinária Arane Nancy Bonfim Mariana, da USP. Sem a proteção dessa cobertura oleosa, as penas ficam inchadas e ele pode afundar. Além disso, a fina camada de ar entre as penas e o corpo, que permite que a ave flutue, desaparece, piorando ainda mais a situação, diz ela. E eu queria levar um pouquinho para vocês sobre esse óleo. Queria falar sobre o Espírito Santo. A palavra de Deus cita muito o óleo de unção, o óleo, o azeite, enfim, como a unção, como o Espírito Santo. E como o pato, quando ele perde esse óleo, ele se afoga. Como nós, quando nós perdemos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós deixamos, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente deixa a nossa vida ser dominada pelos nossos desejos, nós afogamos. E a Bíblia fala que a gente pode morrer espiritualmente. Então eu queria falar um pouquinho. Na Bíblia, Jesus, e até antes de Cristo, o óleo tinha um significado muito importante. A palavra óleo aparece 34 vezes na Bíblia. 20 vezes unguento, que é uma essência utilizada para fazer perfume, o corpo e medicalmente. É uma base gordurosa. O azeite, 164 vezes. E a unção, ou ungir, 78 vezes. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é muito importante. O óleo de unção, nós precisamos disso. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre 4 tipos de óleo. 4 tipos de óleos. E o primeiro deles que eu queria falar com vocês é o nardo, que ele representa a alegria, segundo os textos bíblicos. Então, a primeira coisa que nós precisamos, a primeira coisa que o Espírito Santo nos dá é a alegria. Talvez você anda muito triste, muito preocupado, você anda só vendo coisas negativas. Até postei, eu vi um pastor, ele falou assim, você não quer ficar com medo, você não quer ficar, é isso que ele quis dizer, não ligue a TV, simples. Se você não quer ver notícia ruim, não ligue jornal. Estou brincando, gente, a gente precisa estar atualizado, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se enche. Então, às vezes a gente tem um quê para assistir uma pregação, a gente fala, não tenho tempo para ver algo, ver um filme saudável, mas a gente tem tempo para ver coisas negativas. O nardo, então, ele significa alegria. O nardo era um óleo perfumado, citado 24 vezes na Bíblia. A mulher que ungiu os pés de Jesus com um nardo caro e puríssimo trouxe alegria, espalhando aquele cheiro em toda a sua casa. Nós conhecemos muito bem a história da mulher que ela virou aquele óleo precioso sobre os pés de Jesus. Ela pegou aquele perfume e virou totalmente, esparramou ali.
E até as pessoas falam assim, mano, você é louca, isso aí vale muito dinheiro. Tipo, a mulher não tinha condições para estar, era como se ela estivesse despejando o mais importante. Ela estava despejando, talvez, toda a sua economia, ela estava despejando tudo que ela tinha de mais valioso nos pés de Jesus. E Jesus deu o seu sangue. Outra coisa que Jesus fez por nós, isso foi uma mulher humana como nós, com todas as suas preocupações do dia a dia, tendo que manter uma casa, enfim, tudo que ela tinha. Mas ela despejou sobre Jesus. E agora Jesus deu o seu sangue e nos dá a unção do Espírito Santo para nos dar o fruto da alegria. Jesus nos dá essa unção, esse óleo da alegria, que é o Espírito Santo. Talvez você não anda alegre porque você não está se enchendo de Jesus. Talvez no seu dia a dia você não tenha buscado a Deus. E deve ser por isso que eu vou falar para você, hein? Deve ser por isso que talvez você anda tão triste. Porque ter uma vida com Jesus não é fácil também. A gente continua tendo problemas, a própria palavra ela é muito clara, falando que nós iríamos, sim, passar por dificuldades na terra. A gente, sim, ia passar por tribulações, a gente, sim, ia ter que lutar todos os dias contra a nossa carne, que a nossa carne nos prejudica muito nesse aspecto. A palavra fala, todo dia a gente tem que lutar contra a carne, todo dia a gente tem que lutar para que a gente venha se encher do Espírito Santo. Mas talvez você se afastou. Talvez você continue até frequentando, né, fala de Jesus, mas talvez no seu íntimo você tenha deixado de ler a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Talvez você não tenha ouvido os cultos. Talvez hoje você está aí, mas faz tanto tempo que você não tem parado para prestar atenção naquilo que Deus tem falado do seu povo. Talvez você tenha vivido tantas coisas, tenha deixado a presença de Deus, tem deixado e tem te trazido muita tristeza, preocupações, e Deus fala assim, fica comigo, que o meu Espírito Santo vai te dar alegria. Sabe o que é dar alegria? É no meio das dificuldades, no meio está tudo desabando, talvez teu emprego desabou, talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu um ente querido, não sei, talvez as coisas estão tudo complicado dentro da sua casa, talvez fazia tanto tempo que você não passava momentos com a sua família em casa, que agora está sendo complicado passar com a sua família em casa. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo, Ele nos dá alegria. Ele nos traz algo que é sobrenatural, que é só vindo do alto mesmo que a gente consegue ter. Isso está em Isaías 61:3, Salmos 44:7 e Hebreus também, ele vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre a alegria, pois alegra o coração da pessoa que recebe fortalecimento para a sua jornada de fé. Deus quer trazer a unção de alegria para a sua vida. Se você não caminhar com Jesus, se você não ouvir a palavra, se você não buscar conhecimento, a tua fé vai desabando. Se a gente ficar olhando muitas coisas, a gente vai desacreditando. Às vezes você está falando assim, não tem mais saída. Se Deus não fez até agora, Ele não vai fazer mais. Talvez a tua fé, talvez você não tenha orado mais, porque você já não está acreditando mais. Talvez você está só se rastejando, tipo assim, vou continuar, vai que dá certo. Eu queria falar do segundo, do bálsamo, que é a cura. Então, primeiro eu falei sobre a alegria, agora eu quero falar um pouquinho sobre a cura. O bálsamo era outro tipo de óleo que aparece 16 vezes na Bíblia. O bom samaritano lavou as feridas do homem abandonado no caminho, untou com óleo e azeite, fazendo um curativo. Então, o bálsamo é cura. Hoje a gente tem ouvido falar muito de cura física, mas hoje eu queria falar um pouquinho, não só da física, mas eu queria falar um pouquinho da espiritual com vocês. Eu acho muito bonita essa história. Desde pequenininha eu escuto na escola dominical, nos cultinhos à noite, eu cresci na igreja. E eu sempre ouvi, eu já pintei muito essa historinha, não sei se tem alguém que está assistindo, alguém que está aqui. Eu já pintei muita historinha que tinha um homem, aí a historinha tem outros homenzinhos, tem um caído no chão. E esse cara que ajudou era um homem que nem era considerado um homem de Deus. Mas ele tomou uma atitude muito bonita.
Ele pegou aquele ferido. Tinha passado muitos religiosos por aquele lugar. Talvez você é um religioso, talvez eu sou uma religiosa, de muitas vezes ver coisas do mundo acontecendo, pessoas indo para o inferno, pessoas tendo necessidades, e a gente está passando reto. Deus vai fazer alguma coisa, só vou orar. Orar é muito importante, sim, mas a gente precisa ter atitude. Talvez tem pessoas à sua volta que estão indo para o inferno e você está olhando assim, mas aquela pessoa tem um pastor, aquela pessoa tem um líder. Não, se Deus te mostrou, se você viu, faça alguma coisa. Vai oferecer seu braço, seu ombro amigo, vai tomar uma decisão como Ruth tomou, de falar assim, eu vou com você até o final, não sei o que vai acontecer, mas eu vou com você, eu vou te ajudar. E esse homem, ele pegou e parou, ele pegou esse azeite, que significa a cura, ele também ajudava nisso, passou, deu um banho nele com esse azeite, enrolou ele. Eu não vou estar adentrando muito essa história, mas ele pegou esse cara, ele levou lá, ele pagou um lugar, no nosso caso seria um hotel, pagou para o cara, falou assim, eu te pago a mais para você cuidar dele. E depois, se faltar alguma coisa, quando eu passar, eu te ajudo, eu vou te dar mais dinheiro para isso. Se não deixe faltar nada a ele. Esse também é uma postura, uma decisão que nós temos que tomar na nossa vida. O Espírito Santo faz isso por nós, Deus faz isso por nós, mas Ele quer que nós venhamos a fazer a mesma coisa. Jesus, Ele fala assim, me segue os meus caminhos. Ser cristão é isso, é seguir os caminhos, aquilo que Jesus fez. Não desista das pessoas. Não importa se você não conhece, não importa se não vai trazer nada em troca para você. Talvez vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro. Talvez você fale assim, mas esse momento podia estar com a minha família. Doe você para cuidar das pessoas. E o Espírito Santo, ele significa a cura. A unção do Espírito Santo significa cura. A unção de cura já era praticada pelos sacerdotes no Antigo Testamento, a ungir as pessoas. Os discípulos, eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Está lá em Marcos 6,13. E lá em Tiago também, Tiago 5,14, fala assim, se algum de vocês estiverem doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam orações e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente nem acredita mais nisso. Muitas vezes a gente nem acredita mais na nossa cura. Talvez você tenha uma doença, talvez você tenha algo, e você não acredita mais que Deus possa fazer algo. Talvez você nem ora mais, você não pede oração. Eu trabalhei um tempo com o Pedrinho e com a Lucélia, e muitas pessoas iam atrás dele para oração, para cura. Eu achava muito bonito, porque às vezes pessoas que nem tinham uma vida com Deus, talvez umas pessoas que estavam afastadas, eles iam atrás de alguém para orar. E quantas vezes nós fomos pedir para alguém orar por uma cura, uma enfermidade nossa? A gente nem acredita mais. A gente acha que é ir médico e tomar remédio. Eu não sou contra. Eu acho que tem, e Deus também usa os remédios, usa os médicos. Mas estou falando assim, e Deus? A gente desacreditou no Espírito Santo. Deus, Ele quer que você receba a unção de cura física, emocional. Talvez você vive atrás de remédio para cuidar das suas emoções, para ajudar você a dormir, para tantas coisas. Mas Deus, Ele também quer se fazer presente. Deus também quer fazer uma reviravolta na sua vida. Uma vez eu estava estudando um pouquinho essa área da psicologia, tive um pouco na faculdade, não é a primeira faculdade, e gosto de estudar sobre isso. Eles falam que o tratamento de uma pessoa que tem depressão, ou qualquer distúrbio, qualquer coisa, é para ser um tratamento durante um tempo para que isso se resolva. Não é para a pessoa ficar dependente disso e viva achando que isso é a solução. É para vir, ser tratado, ter um período de se cuidar sim, e que aquilo vai superando com o tempo, e a pessoa vai ficar saudável. Não é para ela achar que ela vai ficar o resto da vida dessa forma. As pessoas se acomodam. Eu lembro que eu convivia com uma pessoa que ela toma remédio, e eu lembro que ele chegava para mim, quando ele tinha consulta, ele falava assim, chegava, Bela, diminuiu a quantidade da gramatura, das questões do meu remédio, estou ficando melhor. E eu vejo que isso é uma pessoa que tem uma visão maior, ela não está acomodada com aquilo que ela quer superar aquilo, ela quer vencer, e Deus quer que você vença.
Deus quer que você confie nele, não quer que você viva uma vida assim, uma vida medíocre, uma vida sofrendo. Deus quer que você supere, que você vença, que você enfrenta as coisas. Deus, Espírito Santo, que significa que é nosso óleo de unção, ele é cura, ele é restauração. Terceiro, o azeite é a luz. O azeite ele significava luz. O azeite, especialmente de oliveira, é citado na Bíblia 164 vezes. Desde o ramo de oliveira trazido pela pomba, que foi na arca. A gente conhece a história da arca de Noé. Esses dias, a Marlima Sambani pregou na sexta-feira um pouquinho sobre a arca de Noé. E a gente sabe da história. Jesus ele mandou um pombo com esse graveto de oliveira, que ele significava o quê? Está seco, podemos sair da arca. E o pombo, a gente também sabe que ele também significa muitas vezes, tem uma simbologia da paz. E, enfim, Deus ele quer trazer luz para a nossa vida, direção. Na arca de Noé, Deus trouxe direção a Noé. Pode descer, está tudo certo. Também temos as lágrimas de Jesus no Jardim das Oliveiras, são símbolos de luz. Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ele passou um momento ali, mas ele sabia que aquele sofrimento dele era momentâneo, que valia a pena, porque ia trazer luz para o povo de Deus, ia trazer a restauração do povo de Deus, ia trazer a cura, ia trazer algo totalmente diferente para nossas vidas. Então, aquela crucificação de Jesus, aquele choro dele naquele momento, no Jardim das Oliveiras, significa que agora nós temos uma vida diferente. Que o Espírito Santo ele iria habitar dentro de nós, que ele ia estar todos os dias nos guiando e conversando conosco. Nós também temos a história das 10 virgens no Novo Testamento, também tinham azeite para a luz. Contudo, 5 delas não prepararam reserva deste azeite. Está lá em Mateus 25, do 1 ao 13. E ficaram na escuridão. O óleo, o azeite, ele significa luz. Nós precisamos buscar a luz. Nós precisamos estar sempre em contato com o Espírito Santo para que a gente venha ter direção da nossa vida. Para que nós não venhamos ser como aquelas outras 5 virgens que ficaram na escuridão. Nós precisamos se cuidar, nós precisamos cuidar, nós precisamos ir atrás desse azeite, nós precisamos buscar estar na presença de Deus, para que Ele venha iluminar nossas vidas, para que a gente não venha estar se perdendo por pecado ou por desejos que não é de Deus, para que a gente não venha se perder nos embaraços dessa vida, porque nem tudo que é lícito se convém, nem tudo que aparentemente é certo é o que Deus tem para a sua vida. Nem tudo que parece ser melhor, que você olha assim, isso é melhor, é o que Deus quer para a sua vida. Quantas vezes eu vi pessoas que estudaram em certa área. Eu lembro que o meu pai, ele é formado em biologia, é ciências ou biologia. E ele trabalhava num banco na época, e Deus falou para ele, não é isso que eu quero. Meu pai terminou a faculdade, saiu do seu emprego, pediu sua conta e foi embora para São Paulo estudar. Porque Deus falou para ele, eu tenho outra direção. Se você for ver racionalmente, você iria falar para alguém largar o emprego num banco, que hoje a gente vê que é algo muito seguro, um emprego no banco, para largar tudo, para ir para São Paulo, ele já era casado, quando ele foi ele tinha 2 filhos, para ficar desempregado, estudar, para ser pastor? Eu não sei se hoje eu aconselharia alguém a sair do banco, se falasse que é a direção de Deus, mas quantas pessoas iriam dizer o contrário, porque tem coisas que parece que é garantido, tem coisas que parece que é melhor. Eu vejo que nesse tempo de pandemia, é complicado até a gente falar isso, porque a gente fica um pouco mais isolado. Eu falo que, eu estava até comentando com a Ari ontem, como eu saía bastante, né? Toda sexta, sábado, domingo eu saía com o pessoal depois do culto. E hoje eu não faço mais isso. Eu estou me resguardando um pouco mais. Mas eu pergunto para você, se Deus falar para você hoje,
vai conversar com fulano que ele não está bem. Você vai falar assim, não é tempo ainda, eu estou em pandemia, eu não posso. Talvez se Deus pegar e falar assim para você, você tem que fazer algo. Não posso, porque é o tempo meu de ficar em casa. Eu tenho que me resguardar. Talvez, eu vejo assim, Deus tem dado direções para nós, a gente tem ficado brecado. Hoje a gente estava numa reunião, antes do culto, eu estava numa reunião, a gente estava na liderança de jovens, a gente estava alinhando algumas coisas, tomando algumas posições, a gente ficou muito tempo sem ter contato por causa dessa questão da pandemia, contato direto. E eu falei pro Juninho, falei pro meu líder, falei, cara, se a gente for esperar passar essa pandemia, passar tudo para a gente fazer alguma coisa, nós estamos ralados, porque Jesus pode voltar amanhã, e aí? A gente pode morrer amanhã, a gente pode acontecer alguma coisa, e aí? A gente vai ficar esperando até quando a pandemia passar para a gente fazer alguma coisa? Deus tem dado uma direção, Ele tem sido luz para a gente, será que a gente tem seguido a direção de Deus? Eu gosto muito da passagem da Bíblia que fala assim, que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Eu vejo que hoje é um fora de tempo. Claro que a gente tem que se cuidar sim, a gente tem que honrar nossas autoridades, a gente tem que seguir, a gente tem que se cuidar, é lógico. É o mínimo que a gente faz. Mas nós precisamos seguir a direção de Deus. A direção que o Espírito Santo tem dado para nós. E eu falei assim, eu falei para o meu líder, eu falei, Juninho, nós achamos que a pandemia, eu achei que ia durar 2 semanas quando começou. Eu lembro que eu estava na faculdade ainda. E eu até parei de ir para aula antes de fechar a faculdade. Falei, eita, esse negócio está vindo, eu pego ônibus lotado de gente, vou ficar 1 semana só, não dá nada. Aí já vai parar, máximo 2 semanas sem ir para aula, tudo certo. É mais de 1 ano. Faz mais de 1 ano. A gente não pode parar a nossa vida. A gente não pode, porque muitas vezes a gente continua o nosso trabalho, a gente continua indo no mercado, a gente continua fazendo tudo. Mas para Deus, que é a luz da nossa vida, que é o ser que vai dar a direção correta para nós, a gente fala que a gente não pode. A gente tem que começar a honrar a Deus e seguir a direção que Ele tem para nós. Porque às vezes é loucura. A unção ilumina a sua jornada. A unção ilumina a sua vida. E a quarta coisa para a gente terminar é a mirra. A mirra, ela representa a paz. A mirra é um tipo de óleo extraído de uma planta espinhosa que sobrevive no deserto. É citado na Bíblia 23 vezes. É uma planta que é extraída, que tem muito espinho. Eu penso assim na rosa, eu sempre lembro da rosa. A rosa é uma flor que ela é cheia de espinho, mas que as pessoas gostam tanto dela. Eu até penso assim, nós somos as pessoas que nós temos um monte de problema, a gente é cheio de espinho. Uma vez eu ouvi assim que nós, o povo de Deus, a igreja, nós somos igual um monte de porco espinho. Que a gente sempre tenta estar junto, se esquentar, mas a gente vai dando umas alfinetadas às vezes. A gente vai falhando com o nosso irmão, a gente vai cometendo vários erros, mas a gente não pode desistir. Esse dia eu estava vendo uma historinha, que ela estava meio querendo representar isso, na verdade ela estava querendo falar da inclusão. Eu lembrei da faculdade, a gente estudou tanto sobre inclusão, estava até falando isso com o meu irmão esses dias, que ele também estudou na faculdade dele. E eu lembro que a inclusão, ela é isso, e a inclusão, o desenho estava querendo dizer isso, era um porco espinho, e era um monte de bichinho na sala, era um monte de desenho, um monte de coisa. E tinha dificuldade, porque toda vez que alguém chegava perto para estar com ele, se espinhava, se machucava. Toda vez que ele tentava fazer algo, ele machucava alguém, ele ficava muito mal. E as pessoas se afastavam dele. E esse grupo começou a estar mais perto dele, arrumar um jeito para que não viesse machucar. Eu lembro que no final foi até engraçado, que eles pegaram um monte de espuminha, deram de presente para um monte de espuminha, ele pegou e ficou olhando assim, aí eles pegaram a espuminha e foram colocando em cada espinho dele. E assim eles conseguiram se abraçar, conseguiram estar junto. Eu vejo assim, nós somos assim também. Muitas vezes a gente tenta tomar desculpa, mas a gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar unido. Às vezes a gente machuca um outro, é verdade, é real isso aí. Eu vejo quantas vezes eu já fiz algo que eu não queria fazer sem querer. Às vezes eu machuquei, eu não percebi, não sabia. Só fiquei sabendo quando vieram me falar.
e eu pude se retratar com as pessoas, mas nós precisamos conviver junto e buscar a paz de Deus em meio a tantas coisas, a meio a nossas dificuldades, às vezes as pessoas que você anda te machucam, você precisa buscar a paz de Deus para que você não venha corresponder com elas da mesma forma. Então, a mirra é usada como símbolo de paz, pelo frescor e pela tranquilidade que sua fragrância exala. Muitas vezes, a gente com nossos problemas, a gente com nossos espinhos, nós temos uma essência dentro de nós. Se nós formos próximos de Cristo, se nós tivermos Jesus na nossa vida, nós temos uma essência que ela traz frescor, tranquilidade às pessoas que estão à nossa volta. Nós exalamos isso. Se nós buscarmos mais de Deus, nós temos isso dentro de nós, a presença de Deus vai estar e nós vamos estar exalando. Se nós não estamos, nós temos que rever a nossa vida. Apesar de ser espinhoso e brotar no deserto, ela transmite paz. O que nos ensina é que Deus nos dá paz, mesmo com os espinhos e desertos da nossa vida. Deus, Ele nos dá paz. Os magos trouxeram a Jesus ouro para o sustento da sua família. Talvez, eu estava até vendo sobre essas 3 questões e muitas vezes a gente não sabe o que significa. A gente sabe que os 3 magos levaram 3 presentinhos para Jesus, mas eu estava vendo o que significa ouro, que era para sustentar a família de Jesus. O incenso para espantar as moscas que tinham naquele lugar. Mirra como cosmético para o bebê. A mirra era usada em recém-nascidos como perfume, óleo contra assaduras e também como repelentes de moscas. Eu fico vendo, Deus, Ele pensa sempre nos mínimos detalhes. Eu não sei quem tem mirra de mosca, de pernilongo, ou bichinho chato. E eu vejo que Deus, Ele até nesse mínimo detalhe, Ele cuidou do melhor para o seu filho. Então a mirra, a paz de Deus, que é maior do que todo o nosso entendimento, tudo isso, Deus tem a paz para nós. Talvez você não está tendo paz na sua vida, talvez você não está tendo paz no seu dia a dia, talvez você anda vivendo com a vida tão turbulenta, ou talvez você está fazendo nada. Eu conheço muitos jovens que só estudam e não estão estudando, estão ficando em casa, estão levando de qualquer jeito a escola. A minha mãe é professora, e esse dia eu falei para ela, acho que de 600 alunos, nem 100 estão entrando nas aulas. Tem turma que está entrando um aluno. Eu fico vendo, mano, o que está acontecendo? Talvez você não está fazendo nada na sua casa, talvez você está desempregado e você está deixando que as coisas desse mundo contaminem a sua vida. Busque a Deus. Deus quer trazer paz para a sua vida. A unção do Senhor te dá paz. Busque a unção do Senhor, que Ele vai te ungir. O Marcos Prisco falou ontem, que ele falou que nós temos que buscar de Deus, que Ele vai trazer. Nós temos que buscar a Deus, a gente tem que pedir para Deus. Seja pidoncho, peça para Deus. Tudo que você quer, tudo que você espera, peça para Deus. Peça para Deus. E peça para Deus. Eu falo para você, tem coisas que a gente não pode ficar sem e que é só de Deus. Que a alegria verdadeira, a cura para nosso físico, para nossa alma, para nossos sentimentos. A cura que também o perdão, a gente tem que aprender a perdoar. A cura é isso, ela vai te ajudar a liberar perdão, ela vai te ajudar a receber perdão. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem receber perdão de alguém, que machucou tanto, que não consegue. A pessoa pede perdão, mas não consegue receber esse perdão. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa paz. Quando somos ungidos, Deus nos alegra, Ele nos cura, Ele ilumina os nossos passos, Ele dá direção para a nossa vida e Ele nos dá paz. Busque a verdadeira unção do Espírito Santo para a sua vida. Busque a verdadeira unção para a sua vida. Queria estar chamando o pessoal do louvor para estar vindo aqui na frente. E eu queria ler o último texto com vocês até eles chegarem aqui. Está lá em Hebreus 4, 14 a 16, que diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na
própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, temos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Vou repetir o capítulo 15, o versículo 15, que fala assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Deus compreende as nossas fraquezas, Ele sabe a nossa dificuldade. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, temos confianças, chegamos perto do trono divino, que é perto da presença de Deus, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos. Deus está com você. Deus, Ele quer te ajudar nas suas escolhas. Hoje eu comecei falando, e você, pega o pato ou não pega o pato? Ou você escolhe uma vida com Deus ou não, uma decisão sua. Nós temos essa escolha, nós temos esse direito à escolha. Eu vivo com Deus ou eu não vivo. Mas se você não quiser, tudo bem, é triste. Mas se você quer ter uma vida com Deus, fala uma coisa para você: não desista. Não desista. Deus tem uma vida abundante para você, em meio às tribulações. Deus tem uma vida de paz para você. Deus tem tudo para você, de bom e de melhor. Esse dia eu andei conversando com bastante gente, por WhatsApp. E essas pessoas falam para mim: Bela, como que eu venço o pecado? Eu não consigo. Tem meninas que falam para mim: Bela, eu estou anos e anos. Tem meninos que falam para mim: eu estou anos e anos nesse alto e baixo. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu não estou, eu não consigo. Um dia eu acho que eu venci o pecado, daqui a pouco eu estou lá de novo. Um dia eu consigo ler mais a Bíblia, outro dia eu não consigo mais. Uma semana eu estou orando mais, estou mais perto da presença de Deus, outra semana não. O que eu faço? Busque a presença de Deus. Peça para Ele. Fala: Deus, me ajuda. Eu sempre falo para as meninas que eu caminho com elas, eu falo assim: cara, quantas vezes eu tive que pedir para Deus: Deus, me ajuda a te amar. Eu tenho dificuldade de te amar. Porque muitas vezes a gente fala que ama a Deus, mas quando a gente lê na Bíblia que fala que é o amor, a gente não ama. São escolhas, escolhas. Esse dia o Dudu pregou sobre questão de você correr atrás. Você tem que correr atrás. Se você quer ter um bom emprego, tem que correr atrás. Sempre seguir na direção de Deus, é claro. Mas Deus não quer que a gente venha ter uma vida folgada. Uma vez Deus falou assim para mim, o Espírito Santo falou assim: eu não busco pessoas que não têm o que fazer. Talvez você fale assim: mas eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, eu tenho muitos sonhos. Quantas vezes eu escutei pessoas falando assim: eu vou correr atrás dos meus planos, eu quero fazer intercâmbio, eu quero isso, aquilo. Quero agora. Aí fala assim: não, eu vou esperar casar para mim buscar mais Deus, para me servir mais a igreja. Aí casa, mas eu tenho serviço de casa, eu tenho que trabalhar para manter minha casa, eu tenho isso. Cara, corra atrás dos seus sonhos, mas nunca deixa Deus. E Deus falou assim para mim: eu não quero pessoas que não fazem nada, eu não quero desocupado, eu não quero ser resto, eu não quero resto. Eu quero pessoas que busquem a mim e me sirvam, independente das circunstâncias da sua vida. Busque, estude, trabalhe. Não, Deus não quer gente que não faz nada. Deus não quer resto. Talvez você está dando seu resto para Deus. Talvez você tomou a decisão de ter uma vida com Deus, mas você não sabe por quê, mas a tua vida está desandando, tuas emoções, teus sentimentos. Um dia chegou uma menina e falou para mim: Bela, eu não sou feliz. Faz parte do ministério, está na igreja, está na célula, está presente. Eu falei: cara, você precisa do Espírito Santo. Você precisa buscar Ele todos os dias. Você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa ter intimidade. Ela falou assim: Bela, mas eu oro, eu leio a Bíblia. Eu falei assim: cara, é intimidade tua com Deus.
É Espírito Santo. Para você vencer, você precisa do óleo. Você precisa de Deus. Você precisa se encher. Eu falei que o pato quando essa profissional falou, quando você lava ele, é só você lavar ele com detergente que tira toda a proteção. Se você tem deixado coisas tomar o teu coração, a tua vida, você vai perder o Espírito Santo na sua vida. Não é porque Ele quer, muito pelo contrário. A Bíblia fala que Deus se entristece com tudo isso, com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Porém, se você busca Deus, você nunca vai perder essa proteção. Você nunca vai perder a vitória que vem de Deus sobre a sua vida. Tome essa decisão hoje. Nesse momento a gente vai estar orando. O pessoal de louvor vai estar tocando uma música. E eu falo para você, esse momento é de você refletir a sua vida, de você colocar ela na presença do Senhor. Esse momento é de você falar: Deus, cara, eu não tenho feito as coisas que eu tenho que fazer. Senhor, eu não tenho lido a Tua palavra. Por muito tempo Deus ficou na minha cabeça. Eu estava buscando muito, eu estava orando muito, eu estava sempre presente. E Deus falou assim para mim: você tem que ler mais a Bíblia. Aí eu falava: mas eu não gosto de ler. Não, mas você tem que ler a Bíblia. Você tá tudo. Porque eu falei assim: Deus, eu estou fazendo tudo certo. Aí Deus falou assim para mim, eu falei: mas falta algo. Ele falou assim: leia a minha palavra. Eu falei assim: mas eu não gosto de ler. Deus falou assim: você vai ler, se você quer mais, você vai ler a Bíblia. E eu fiquei naquela: não, mas eu estou buscando, eu estou orando, eu participando da intercessão, sempre aqui, ajudando pessoas, falando de Deus. Deus falou assim para mim: você precisa ler mais a Bíblia. Até o momento que eu senti, falei: não, eu vou ter que ler mais a Bíblia. Se eu quero mais, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que estudar, eu vou ter que conhecer a palavra, eu vou ter que pesquisar na internet o que está falando, porque tem texto que eu não entendo, tem coisas que eu não entendo, eu vou ter que ir atrás. E é isso, Deus fala assim: vem atrás de mim, que eu vou te dar tudo que você precisa para viver, tudo que você precisa para ser feliz, tudo que você precisa para ter a cura. A gente precisa ir atrás de Deus. A gente precisa buscar a paz de Deus. A gente precisa buscar a direção de Deus. Então agora nesse momento, coloque seu coração, sua vida na presença de Deus. Fale com Ele. Faz uma autorreflexão. Não pense na vida dos outros agora não. Não fica pensando: ah, é fulano. Pense em você. Você, a sua vida hoje. Faça uma autorreflexão. Acalma o meu pensar.
Quantas desculpas você tem dado? Quantas desculpas você tem dado para se afastar da presença de Deus? Quantas desculpas você tem dado para não estar assistindo os cultos? Porque você não gosta online? Quantas desculpas você tem dado para Deus por não cumprir o chamado dele na sua vida? Quantas decisões você tem tomado contra a vontade de Deus? Nessa vida eu aprendi que a gente não faz só o que a gente quer. E é muito bom, porque se a gente fizesse só o que a gente quer, cara, a gente estava lascado. Sabe, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, as coisas vão descambando tudo. A gente pode escolher, a gente pode fazer o que a gente quer. Só que a consequência é muito regaçada. A consequência vai levar a gente só viver o regaço nessa terra. Vai fazer que a gente venha desagradar a Deus. As consequências não é só a eternidade, mas é aqui também. Deus quer ter uma vida com você. Deus, quando Ele te criou, Ele desejou ter intimidade com você. Deus, quando Ele te criou, a palavra fala que Ele desejou desde o ventre da nossa mãe. Ele teve sonhos para a nossa vida. Ele sonhou coisas maiores do que nós possamos pensar. E Ele pode fazer isso. Mas a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. A gente precisa seguir as orientações dEle. Quantas desculpas a gente tem dado? Quantas desculpas eu tenho dado para não cumprir o que Deus tem mandado eu fazer? Quantas desculpas? A gente vive de desculpas. Sabe? Às vezes nem eu não consigo engolir as minhas próprias desculpas. Você imagine Deus. Sabe? Nem sempre a vida que Deus quer para nós é o que a gente pensa. A gente vê os maiores homens que passou nessa terra que a gente segue. As mulheres que passou viveram uma vida passando por muita dificuldade. Viveram uma vida em meio de guerra, em meio de correndo, de pessoas que estavam vindo atrás para querer matar. Pessoas que viveram na prisão, pessoas injustamente, é claro, mas viveram numa vida complicada, entre aspas. Mas morreram felizes na presença de Deus. Apesar das dificuldades, eles eram felizes. Se você vê as cartas de Paulo na prisão, cara, que esse homem era feliz. Ele tinha dificuldades emocionais, ele tinha problemas como todos nós, mas ele era feliz. Ele estava preso, incentivando a igreja: volte ao seu primeiro amor. Ele falava para a igreja: não faça isso, ficam unidos, deixe os seus pecados. O cara estava preso porque ele tinha a presença do Espírito Santo com ele. Ele foi o perseguidor do povo de Deus. Antes disso ele matou. Se você ler a história de Paulo, esse dia eu estava pesquisando um pouco sobre Paulo. Cara, ele matou os discípulos de Jesus. Ele na verdade ele veio após Jesus. Ele se converteu depois. Mas o cara enfrentou, ele fez muita coisa errada, mas ele escolheu. Chegou um dia que ele teve sob a presença de Deus, e Jesus falou para ele, falou: cara, por que você está me perseguindo? E ele teve a vida dele transformada. Ele mudou a vida dele. Ele mudou. E uma coisa, ele mudou de uma vida que ele fazia o que ele queria, que ele tinha autoridade, que ele matava, ele fazia o que ele queria, para uma vida que ele era perseguido, que ele era preso, mas ele estava feliz, ele era satisfeito, porque ele tinha a presença de Deus. Nós precisamos parar de dar essa desculpa e se voltar para a presença de Deus e se entregar novamente para Ele. Que Deus, apesar de tudo que eu falei, que era uma vida difícil que Paulo teve, Paulo, ele tinha alegria, ele tinha a cura de Jesus, ele tinha a luz, a direção de Cristo, e ele tinha paz. Coisas que o mundo procura,
Coisas que muitas vezes nós procuramos, nós temos, é só usufruir, é só pedir. Deus tem isso para a sua vida. Deus tem isso para a sua vida. Momento eu quero entregar, Senhor, entregar nossas vidas. Pai, eu quero entregar, Senhor, a vida dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra, para que ela venha cair numa terra fértil, Pai, que ela venha frutificar, que ela venha fazer sentido, que ela venha transformar a Tua palavra como... Pai, que a Tua palavra venha penetrar, Pai, que ela venha penetrar de uma forma, Pai, que venha entrar no mais profundo do nosso ser. Pai, que nós vamos sair desse dia diferente, Senhor. Pai, quebra toda a religiosidade no nosso meio, Pai. Quebra todo o medo, Senhor. Quebra, Pai, toda a falta de perdão, Pai. Pai, quebra todo o comodismo, Pai, todo embaraço que possa entrar nas nossas vidas, Pai. Todo pecado, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos a escolher o Senhor. E escolher o Senhor todos os dias. Que nós venhamos a buscar a Tua presença todos os dias, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nosso lar, Pai. Protege as nossas vidas. Pai, protege, Pai, de todo o mal, Pai, de todo o pecado, Pai, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer em nossas vidas, Senhor. Que nós vamos a sair, Pai, deste momento na Tua presença, mas que nós vamos a viver todos os dias na Sua presença, Pai. Eu quero finalizar esse culto, Pai, entregando as nossas vidas para o Senhor, Pai. Pai, se tem pessoas assistindo que nunca se entregaram a sua vida para o Senhor, Pai, que nesse momento venha entregar, Pai. Que vem entregar o seu dia a dia. Muitas vezes tem pessoas há anos e anos na igreja, anos e anos ouvindo a Tua palavra, mas até agora não percebeu que não tem uma vida com o Senhor. Que nesse momento venha a ter, Pai. Que nesse momento o Senhor venha a trazer a Tua unção, o Teu Espírito Santo, trazendo a cura, a libertação, a transformação, Pai. A Tua paz, a Tua alegria, Pai. Que nada nesse mundo pode dar, que nenhuma conquista nesse mundo pode dar, que nem todo dinheiro, o melhor emprego, nada pode dar, somente o Senhor. Que um relacionamento não pode dar, que uma família não pode dar, mas o Senhor pode, Pai. Pai, eu quero colocar a vida de cada um, Pai. Que essa semana venha ser uma semana, Pai, de confronto. Uma semana que o Senhor venha estar relembrando coisas que o Senhor falou ao coração. Que venha estar transformando essas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Amém.